Pessoal, hoje a gente vai falar sobre ligação química, que ocorre quando os átomos doam, recebem ou compartilham seus elétrons. Para fazer uma ligação química, os átomos utilizam os elétrons da última camada da eletrosfera, que é a chamada camada de valência. A intenção é unir os elétrons a fim de alcançar a estabilidade. Essa estabilidade só é adquirida com 8 elétrons na última camada de valência. Então, muitos átomos precisam doar ou receber elétrons para poder conseguir esses 8 na última camada. Isso aqui é uma estrutura de um átomo que a gente conhece, que aqui tem o núcleo com prótons e nêutrons. Os prótons são partículas positivas, nêutrons são partículas neutras, e em volta tem uma eletrosfera com várias camadas. Nesse caso desse átomo aqui, a gente tem 3 camadas contando de dentro. 1, 2, 3. Esses elétrons da última camada aqui é que vão ser movimentados numa ligação química, tá? A primeira ligação que a gente vai ver é a ligação iônica. Ela acontece entre metal e ametal. Todo metal tem tendência a doar elétrons, tá? Então, quando ele doa, ele perde carga negativa, porque o elétron é uma partícula negativa. Deixa de ser neutro. Por quê? Porque antes de doar esse elétron, ele tinha a mesma quantidade de próton, que é a carga positiva, e elétron, que é a carga negativa. Quando ele doa carga negativa, o que acontece? Ele se transforma em um íon positivo, porque ele fica com um próton a mais. E aí muda o nome, é chamado de cátion. Já o ametal, ele tende a receber elétrons, né? Então, ele ganha carga negativa e deixa de ser neutro também, do mesmo jeito que o metal quando ele doa, né? Só que nesse caso, como os ametais eles recebem carga negativa, eles ficam se transformam em um íon negativo, porque eles ficam com mais elétrons do que prótons, ele fica com mais carga negativa. E muda o nome, passando a se chamar ânion. Vamos ver esse exemplo aqui. O sódio, que é um metal, se une ao cloro, que é um ametal, formando o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sódio, então, na última camada, ó, que é essa que eu estou demonstrando aqui, ele tem um elétron. Ele vai pegar esse elétron e vai doar para o cloro. O cloro, na última camada dele, ó, tem 7. Então, quando ele recebe esse 1 elétron do sódio, ele fica com 8. E o sódio, por sua vez, também fica com 8, ó, porque quando ele doa esse único elétron aqui da última camada, essa última vai desaparecer e vai ficar essa daqui como última, certo? Então, aqui já tem os 8 elétrons. Os 2, então, vão ficar estáveis. Essa aqui é uma representação de íon, tá? O íon, antes ele era neutro, né? Prótons iguais a elétrons. Quando ele doou um elétron, ele ficou com um próton a mais, tá vendo? Aí tem o símbolozinho do maisinho aqui, identificando que ele é um íon. Ele tem uma carga positiva a mais. O cloro, ele também, antes, quando era neutro, não tinha carga nenhuma, era neutro. Quando ele recebeu o elétron, ele ficou com um elétron a mais, então ele ficou com uma carga negativa a mais aqui, caracterizando um íon, né? O ânion. Esses dois íons aqui ficam unidos, por quê? Porque o positivo vai atrair o negativo, então vai caracterizar essa ligação que a gente chama de ligação iônica. É a união de um íon positivo, que é o cátion, com um íon negativo, que é o ânion, certo? A outra ligação é a ligação covalente. Ela acontece entre 2 hidrogênios, entre ametal e hidrogênio, ou entre 2 ametais. Como a gente viu, os ametais eles têm a tendência de receber elétrons, né? Eles não doam. Nem o hidrogênio vai doar elétron, porque ele só tem um elétron. Então, ele não vai doar o único que ele tem. O que eles vão fazer para poder permanecer casados, unidos? Eles vão emprestar um elétron, empresta elétron para o outro, tá? Ao mesmo tempo. Então, eles vão compartilhar. Esse primeiro exemplo aqui, o hidrogênio se juntou a um ametal. Então, o hidrogênio tinha um elétron na última camada, se uniu ao oxigênio, que tinha 6. O oxigênio precisa de 2 para chamar os 8, e o hidrogênio precisa só de mais um, porque o hidrogênio com 2 elétrons ele já fica estável, né? Então, o que o oxigênio fez? Se uniu a 2 átomos de hidrogênio, que aí cada átomo emprestou um elétron para ele,
E aí ele conseguiu ficar com os 8. E o hidrogênio, por sua vez, também saiu ganhando, porque o oxigênio emprestou um elétron para cada hidrogênio. Então, cada átomo de hidrogênio também ficou estável com seus 2 elétrons. Isso aqui é a fórmula da água, né? H2O. Esse outro exemplo aqui é entre a metal e a metal. Aqui eu tenho 2 átomos de cloro. Cada átomo tem 7 elétrons na última camada. E aí eles vão precisar de mais um só. Então, o que vai acontecer? Cada um empresta um elétron para o outro. Emprestando, vão compartilhar esse parzinho de elétrons. E aí todo mundo vai ficar com 8, certo? Unidos, caracterizando uma ligação covalente. O último tipo é a ligação metálica, que o nome já diz que é entre metais. Os metais, eles nunca vão querer receber elétron, eles vão doar. Então, olha como é que fica curioso. Um monte de átomo de metal aqui, ó. Só que eles não ficam neutros, eles se tornam íons metálicos. Por quê? Todo mundo vai querer doar, só que vai querer doar para outro metal, e o outro metal não vai querer receber. Então, esses elétrons doados vão ficar entre os átomos aqui, ó. Os átomos vão continuar sendo íons, e os elétrons vão ficar aqui como uma nuvem de elétrons entre os átomos, mantendo esses átomos de metal aqui, esses íons metálicos unidos, caracterizando uma ligação metálica. O único átomo que não se liga a ninguém é o gás nobre, tá? Por quê? Porque ele já tem 8 elétrons na última camada, ó, todo mundo tem. Menos o hélio. O hélio ele consegue a estabilidade dele com 2 átomos, 2 elétrons apenas, tipo hidrogênio, então ele não precisa de 8. Mas todos eles, ninguém vai se unir a nenhum outro átomo, tá? Eles já são estáveis por natureza. Uma dica de você saber quantos elétrons tem na última camada dos átomos, a camada de valência, é só olhar a família, tá? Se eu pergunto quantos átomos tem o sódio na camada de valência, na última camada, aí você vê aqui, se o sódio é da família 1, ele tem 1 elétron na última camada. Quantos elétrons o magnésio tem? Se ele é da família 2, ele tem 2 elétrons na última camada. Mas, professora, e essas aqui? Eles vão ter 13 elétrons, 14? Não. Você olha só a casa da unidade, ó, segundo número. Então, o boro, quantos elétrons ele tem na última camada? 3 elétrons. O enxofre vai ter 6 elétrons. Gás nobre, 8 elétrons, com exceção do hélio, que a gente já viu, certo? Isso aqui foi uma dicasinha para ninguém ficar desesperado tentando adivinhar. A tabela periódica é uma tabela de consulta, tá? Então, esse foi o meu recadinho. Daqui a pouco eu vou passar uns exercícios para a gente treinar.